Seja muito bem-vindo ao meu canal Estrada de Chão. Sabe agora que época que nós estamos na pecuária? Agora é época de começar aquela correria doida. Várias noites sem dormir, muitos quilômetros para andar. Eu tô falando da IATF. Você conhece IATF? Já trabalhou com alguém que faz a IATF? Sabe o que é e como funciona? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Vem comigo que eu vou te mostrar. A IATF... Você não falou do joinha e do inscreve no canal. Vou falar agora. Seja muito bem-vindo ao meu canal Estrada de Chão. E já que você chegou aqui, já deixa aquele like aí pra gente e inscreve no canal aí. O botãozinho vermelho aqui embaixo, tá ok? Embaixo do vídeo. Escreve aí. Bom, a IATF é a sigla que significa Inseminação Artificial em Tempo Fixo. E para que serve a IATF? A IATF é uma tecnologia que já vem sendo consolidada há muitos anos aqui dentro da pecuária brasileira e que nos últimos anos tem tomado maior força. Muitas mais fazendas têm aderido a essa tecnologia. Ela consiste basicamente em quê? Em sincronizar os cios das vacas para realizar as inseminações no mesmo dia, né, na mesma época, mesma semana e, consequentemente, ter-se uma padronização dos nascimentos dos animais nessa propriedade. Então, quais são as vantagens que você vai ter utilizando essa tecnologia? Bom, você vai conseguir ter um escalonamento de produção, consequentemente você vai ter um melhor planejamento nutricional da fazenda, questão de aquisição de insumos, compras de oportunidade e melhores situações a nível de compra de produtos nutricionais, sanitários. Você pode também regular a questão da sua oferta de pastagem e, consequentemente, além de ter esses ganhos na parte de gestão e organização da fazenda, você também vai ter um ganho zootécnico por estar utilizando sêmens de touros de centrais, ou seja, animais certificados que vão trazer um benefício genético para o seu rebanho muito grande. Por quê? Porque geralmente você vai escolher um sêmen de um touro muito bom, de um catálogo, e vai fazer uma inseminação com uma matriz da sua fazenda. E por ser um touro de central certificado de alta genética embarcada, acaba que, consequentemente, você vai ter um melhor aproveitamento da genética do seu rebanho, vai ter uma melhor utilização e um melhoramento por tabela. Bom, mas eu quero trazer para vocês aqui hoje 5 passos para você entender como você aplica a IATF e para você conhecer o processo como um todo. Então, vamos lá. Já diz o primeiro passo, que é questão de para que serve a IATF, né? Então ela padroniza os nascimentos da bezerrada na fazenda, a fim de organizar a questão de disponibilidade, de insumos, pastagem e mão de obra. Passo número 2. Quem pode trabalhar com IATF? Bom, qualquer fazendeiro focado em cria. Então, se a sua atividade é cria, você pode trabalhar com a IATF. Vai demandar o quê? Que você tenha as matrizes aí adequadas, né, já em nível de maturidade sexual desejado para poder trabalhar com elas, que você tenha uma estrutura mínima em termos de brete, né, curral, que faça a segurança do veterinário, do zootecnista ou do técnico que irá fazer a inseminação dessas fêmeas. E o primeiro passo é o quê? Você selecionar quais são as fêmeas que você vai integrar a esse projeto do IATF. Então, o que é preciso para realizar o IATF? Primeira coisa, você tem que fazer um diagnóstico da sua fazenda e entender qual que é a estrutura que você tem. Porque, de repente, às vezes você vai ter que adequar, né, em termos de pastos de maternidade, pastos de fêmeas prenhas. Você vai ter que dividir essas fêmeas em lotes. Estrutura, igual eu falei, a questão de um brete de contenção, que tem uma estrutura de proteção na parte traseira, onde o inseminador possa entrar e realizar o processo de maneira segura, né? Tranquilo, sem nenhum problema. Desejável também que você tenha energia elétrica no curral, então porque depois de alguns dias você vai ter o diagnóstico de gestação, né? Geralmente depois de 30 dias da inseminação. Os equipamentos de ultrassom utilizam energia elétrica, né? Então um curral com energia elétrica é bastante interessante, mas se você não tiver energia elétrica, você pode usar um conversor aí de energia ligado numa bateria de caminhão, de carro, né? Igual muitas fazendas têm usado por aí. Necessário um software muito bom para você fazer o controle, né, de quais são as fêmeas que entraram no dia 0, quais são as fêmeas que voltaram para os outros dias do protocolo, as fêmeas que passaram pelas inseminações. Vou deixar o link do iRanch aí, um sistema muito bom, muito conhecido, sistema que vai ajudar bastante na gestão da estação de monta da sua propriedade. É um botijão de sêmen para você poder fazer o armazenamento das doses, caso você não tenha terceirizado, né? Então, porque você tem a opção também de terceirizar
essa inseminação aí através de algum técnico aí na sua propriedade. Bom, então como que funciona a IATF? A IATF, ela utiliza um pacote de medicamentos que serão aplicados nos animais em determinados dias, certo? Nos lotes dos determinados animais, para que o processo possa sincronizar. Então, geralmente, esse protocolo leva em torno de 11 dias em fêmeas já maduras. Eu tenho alguns tipos de protocolo que geralmente são usados em novilhas, né, em animais aí que ainda estão na questão da maturidade sexual, ainda estão amadurecendo, que é um protocolo um pouco maior, que é o de 30 dias. Então, são medicamentos que esses medicamentos vão induzir o cio das fêmeas. O produtor separa os animais em lotes, né? Então, os animais são separados no mesmo lote e os produtores costumam organizar primípara com primípara, multípara com multípara, novilha com novilha, e aí ou qualquer outro tipo de variável que você queira isolar para poder avaliar a produtividade desses lotes. Agrupa os animais em lotes e aí, então você começa a aplicação dos medicamentos. E o quinto passo é a execução, tá? Então a execução é o quê? Você vai, depois que você montou os lotes, você vai levar esses animais no curral e você vai começar o protocolo, que a gente chama de implantar. Ou implantar, conhecido popularmente também como os dias D, ou seja, D0, D7, D9, D11. Esses dias vai depender do protocolo, de qual laboratório você escolheu para utilizar aí na sua fazenda. Então, D0 é o dia da formação do lote. É a aplicação do primeiro medicamento, né? Então, esse medicamento tem um medicamento que é injetável, dependendo do protocolo, e tem o outro implante, que é intravaginal, que vai na fêmea, que esse medicamento vai fazer a liberação dos hormônios para começar o processo do cio na fêmea. Então, aí eu tenho o D7, então eu escolhi um protocolo aqui com 4 manejos, tá? Então, o D7 é o dia do segundo medicamento, e nesse D7 já se aproveita para conferir se não faltou nenhum animal nesse lote, ou seja, se o mesmo animal que veio no D0 voltou no D7. E aí no D9 vai ocorrer um novo medicamento, vai ser aplicado no animal e vai ocorrer também a retirada desse implante, né? O CIDR, Syncrogest, Biprogest, de acordo com o laboratório que você escolher. E depois, no 11º dia, você vai ter a inseminação. Esse processo todo de D0, D7, D9, D11 é os medicamentos que você vai aplicar em sequência nessa fêmea para induzir o cio. Nesse ponto ocorre o que eu chamo de quê? De sincronização. Fiz a primeira sincronização nas fêmeas, chamo de sincronização. E daqui 30 dias, geralmente, né, na maioria dos casos, o produtor vai fazer um diagnóstico de gestação para saber qual foi a taxa de sucesso na inseminação dessas fêmeas que eu fiz lá no 11º dia do protocolo, para separar as fêmeas prenhas das vazias. Identifiquei quais são as fêmeas prenhas, então mando elas para o pasto, vão ficar num lote lá, num lote de prenhas, posso criar um novo lote para elas. E as vazias, o que acontece? Cada fazenda tem a sua particularidade de acordo com o seu projeto. Geralmente, as fazendas optam por fazer o resync. O que é o resync? É a sincronização, só que pela segunda vez. Então, de segunda vez, sync, de sincronização. Então, resync. E aí eu faço um resync, que é o quê? Eu começo aquele protocolo todinho de novo, D0, D7, D9, D11, insemino aquelas fêmeas novamente, e aí faço um novo diagnóstico de gestação, tiro essas fêmeas aí do meu plantel, as fêmeas que já ficaram prenhas nessa segunda inseminação, e as vazias pode ocorrer do produtor optar por fazer a monta de campo com o touro. Então eu faço a inseminação no resync, daí a pouco solto elas com o touro, geralmente no mesmo dia, né? Então faço a inseminação e já solto com o touro, porque aí eu vou ter um repasse de touro a campo. Então o repasse do touro a campo nas fêmeas inseminadas pela segunda vez vai potencializar ainda mais a taxa de fertilidade da sua fazenda. E alguns casos também ocorre-se o trisync. Trisync é o que? É a terceira vez da sincronização. Então tenta uma, tenta duas, tenta três. E a partir da segunda vez usa-se o touro de monta-campo. Então cada caso é um caso, né? Depende da sua disponibilidade de touro na sua propriedade, depende aí qual que é a estrutura que você tem. Há estudos aí, fazendas aí hoje a nível de Brasil que já conseguem atingir índices de 70%, 80%, 90% de taxa de prenhez do plantel de matriz da fazenda, né? A grosso modo aí, se você inseminar 1000 vacas, você vai ter 900 prenhezes. Ou você inseminar 100 vacas, você vai ter 90 prenhezes. Qual que é a vantagem disso?
Porque, por exemplo, imagina se você tem uma matriz Nelore aí na sua fazenda, você usa um sêmen Angus, você vai fazer o que a gente chama de cruzamento industrial. É um animal aí com um valor agregado um pouco mais alto, né? Um preço de mercado maior, mais competitivo, que vai aumentar a sua margem. E hoje, aqui dentro de Goiás, né, falando de Goiás, conhecendo aqui um pouco da realidade da nossa região, o custo da IATF com a mão de obra do técnico que vai fazer todo o procedimento, até do D0 até a inseminação, o diagnóstico de gestação, custa algo em torno de R$60, né? Varia um pouco aí, cidade para cidade, de estado para cidade, mas na média vai ser uns R$60, já incluso com a dose do touro, a dose do sêmen do touro. Medicamentos, estamos falando aí algo de R$19 a R$25, dependendo do laboratório que você escolher. O restante aí fica a cargo de dose de sêmen, que vai variar aí de acordo com o touro que você escolher, de qual central, e a mão de obra do técnico que vai realizar o procedimento, né? Geralmente um veterinário, ou um zootecnista, ou algum técnico aí da área habilitado, né? Então tem bastante curso técnico também de inseminação aí que o pessoal tem feito também. Mas e aí? Entendeu? Conseguiu aprender um pouco sobre IATF? Como eu já disse em outros vídeos, eu trabalho para você. Então, se você tem alguma dúvida, quer entender mais a fundo esse processo, quer de repente avaliar se esse processo cabe na sua realidade, vamos conversar. Comenta aqui embaixo, me chama aí inbox aí que a gente pode discutir e entender o que vai melhorar na sua atividade de cria. Tá ok? Um grande abraço, esse foi o vídeo da semana e até a próxima.